Ai, que delícia! Salve, salve, nação tricolor paulista! Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Falaremos hoje desse time do São Paulo que a melhor coisa do mundo aconteceu e acabou de acontecer. Nós ficamos aí um tempão, quase 2 anos, ouvindo que a culpa não era do Zubeldia. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e teve também um Carpini nesse inteirinho aí, nesse intervalo. E aí, nós ficávamos ouvindo, não, mas a culpa não é do Zubeldia, a culpa não é do Zubeldia, a culpa é da diretoria, a culpa não é do Zubeldia, o Zubeldia tira leite de pedra, que belo trabalho que faz o Zubeldia, hein? O Zubeldia hoje foi bem pacas. Nós ficamos ouvindo isso exaustivamente, e não era só da mídia, não era só deles, tinha também canais tipo o meu, mídia alternativa, falando isso também. Onde já se viu culpar o Zubeldia quando a culpa é da diretoria. Deixa eu separar uma coisa pra vocês aqui. A diretoria, ela pode ter a culpa que for. Eu não discuto a culpa da diretoria. Que pra mim, Belmonte nem queria demitir o Zubeldia. Pra mim, Muricy Ramalho hoje é peso morto no time de São Paulo. Também não queria demitir o Zubeldia. Tudo isso é fato, está acontecendo mesmo. Agora, se nós pararmos pra olhar que a diretoria de Júlio Casares, Belmonte e Muricy era a mesma. Quando nós ganhamos o Paulista com o Crespo, nós podemos interpretar que mudando de técnico você é campeão. E também, quando em 2023, quando o São Paulo acaba sendo campeão da Copa do Brasil, nós também tínhamos Belmonte, Casares e Muricy na diretoria e Rui Costa na diretoria. Então, nós ganhamos a Copa do Brasil como? Isso foi um conto da carochinha? Isso foi uma fantasia nossa? Não, senhor. Aconteceu aquele título. Então, é muito possível afirmar agora que a mudança de técnico é a mudança de chave máxima que um time tem que fazer. É claro que a diretoria tem que ser modificada. É óbvio que a diretoria faz milhões de lambanças. A diretoria do São Paulo desvalorizou o São Paulo. A diretoria do São Paulo ela teve a pachorra de vender caras como o Neverton por 20 milhões e o William Gomes por 50, enquanto caras por aí, rivais nossos, estão recusando propostas de 25 milhões de euros por volantes e zagueiros. Isso também acontece. Então, uma coisa é a diretoria, a outra coisa é o campo. O Belmonte não chuta a bola. Agora, quando você muda o cara igual o Zubeldia, que nunca em 18 anos de carreira, 18 anos de carreira, e eu acho que é importante lembrar o que são 18 anos. Tem muitos que estão assistindo aqui o vídeo agora que é a tua vida inteira. Você tem 18 anos de vida. O Zubeldia, ele tem 18 de carreira. E ele se mostrou em 1 ano e 2 meses, e 3 meses, 4, não sei quanto tempo ele ficou. Eu confesso que eu tava em transe, num pesadelo infinito, onde eu vivia num pesadelo. E aí o Zubeldia, quando foi embora, eu acordei daquele pesadelo, saí daquele transe, daquele limbo que eu tava ali. E hoje eu não sei mais quanto tempo o Zubeldia ficou. Mas esse cara teve 18 anos de carreira à frente de times e ele nunca ganhou nada. Você quer ser campeão, contrate um vencedor. E o que o São Paulo tardiamente faz é trazer o técnico Hernan Crespo. Trouxe um vencedor. É um vencedor. O vencedor Hernan Crespo. Gigante Hernan Crespo, vencedor contumaz enquanto jogador e também como técnico, que volta para o São Paulo depois de ser campeão aqui, agora muito mais experiente agora, sem meias palavras, sem tempo de trabalho, sem nada. Ele vira uma chavinha que o São Paulo era um time que não tinha elenco, não tinha nada, não tinha jogadores. O Crespo consegue ganhar. Empatar com o Red Bull fora, ganhar do Corinthians aqui, ganhar do Juventude fora, ganhar agora o jogo de hoje do Fluminense, que eliminou a Inter de Milão do Mundial ontem. Ontem o Fluminense fez bonito contra Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Inter de Milão. Ontem o Fluminense fez bonito. Aí agora nós chegamos e ganhamos dos caras sem tomar conhecimento. O São Paulo ganha do Fluminense sem tomar conhecimento. Além de um gol impedido, além de um gol anulado, que infelizmente foi correto anular. Depois a gente debate esse gol anulado, já explico já. Mas eu pesquisei, mas ainda assim nós ganhamos de 3-1 e poderia ter sido 5-1, 5-0 talvez.
Um feliz chute do Samuel Xavier, que nunca mais também. Nunca mais vai acertando aquele lá. Então, quando nós olhamos pro São Paulo hoje, não é que mudou. Nossa, mudou o técnico, mudou... Não! Viramos tudo, é outro time, é outra atmosfera, é outra esperança. Quem aqui achava, olha no meu olho de verdade aqui, para de zoeira, olha no meu olho sério e me fala que você botava uma fé que o Zubeldia ia ganhar do Juventude fora ou do Atlético Paranaense agora na Copa do Brasil. Fala pra mim isso aí, eu quero ver. Não vai falar, porque você, ninguém botava fé que iria ganhar do Juventude fora, porque aquilo era uma... Ai, que trabalho ridículo. E agora o Crespo, ele faz um trabalho também acima da normalidade, acima da média. Nem acho que vai durar tanto tempo esse trabalho tão inacreditável, porque tá inacreditável de ver. Tudo tá dando certo. Eu entendo que daqui a pouco vai ter uma fase pior, daqui a pouquinho o São Paulo não vai ser essa pegada a mais, tudo isso eu concordo. Agora, olhar para esse time do São Paulo hoje e não ver uma virada, um giro 360 ele faz inteiro, né? Aqui para mim é um giro 180, ele tá aqui embaixo e ele gira para cima, é um giro 180, é um giro metade, meia lua ali, é um giro completo para você sair do buraco e ir pro céu. Você sai do poço afundando na Maria Movediça e vai pro arranha-céu, no topo do mundo ali comer caviar. É isso que o São Paulo fez, ao trocar o técnico. E o técnico Hernan Crespo, quando ele assume o time do São Paulo, a melhora de alguns jogadores, ela é inacreditável. Falar hoje que o Crespo, nossa, o Crespo, só o Crespo, também não. O cara é maravilhoso, o cara é gigantesco. Eu vi a coletiva do Crespo antes de vir gravar esse jogo aqui. Eu tava em live, vi a coletiva do Crespo. E o Crespo, quando ele é perguntado sobre o Lucas Ferreira, aliás, é uma pergunta capciosa. Perguntar de Lucas Ferreira hoje é palhaçada. Você pergunta, Luciano deu outra assistência. Marcos Antônio tá jogando uma bola aí do Beckenbauer, do Seedorf no auge, tá? O Seedorf no auge. É a bola que o Marcos Antônio tá jogando. Bobadilha fez um gol anulado. Jogou tudo. Alan Franco jogou tudo. O Arboleda, cara. O Arboleda tem que fazer uma estátua do Rock Balboa pro Arboleda lá no Morumbi, lá, porque o cara, ele está hoje gigantesco, mas muito gigantesco. Aí nós tivemos também uma participação linda do Ferreirinha, com golaço. Nós tivemos uma apresentação do Tapia ali, que soltou ali o corpo, deu certo hoje, fez um golaço. Nós tivemos o Ferrarese gigantesco, nós tivemos um monte de coisa pra falar. Um Wendel que entra, um Alisson, nós temos tudo pra discutir aqui hoje. O cara pergunta pro Crespo sobre o Lucas Ferreira. Bem feito, o Crespo mal responde. Olhou pra cara do cara e falou, porra, mano, você vai falar de Lucas Ferreira pra mim hoje? Não, desculpa, tem tanta coisa pra falar do Lucas Ferreira. E com todo o respeito ao Lucas Ferreira, que eu adoro. Adoro o Lucas Ferreira, acho que vai ser gigantesco no São Paulo. Não é pra falar do Lucas Ferreira hoje. Não é pra falar do Luca hoje. Não é pra falar do Oscar hoje. Hoje o São Paulo teve uma vitória com V maiúsculo, gigantesca mesmo contra o Fluminense. E nós estamos discutindo o Lucas Ferreira. Tá de palhaçada, né não? Mas independente de qualquer coisa, quando nós temos uma retomada do Luciano, como nós tivemos, uma crescente do Marcos Antônio, como nós tivemos, uma retomada do Bobadilha, como nós tivemos, e muitos outros, mas muitos mesmo, nós não podemos atribuir a melhora do time do São Paulo ao Crespo. Pera aí, Crespão, vou pegar o Crespo. O Crespo é essa lapiseira aqui, ó, tô pondo aqui, ó. Tá aqui atrás a lapiseira Hernan Crespo, já falo dele já. Você aí que olhava na televisão, canais de YouTube, de jornalistas, caras assim que já tem uma fama por si só, a cultura aqui do brasileiro aqui é de respeitar a opinião de um jornalista. Você chegou a acreditar que o São Paulo não tinha elenco. Você chegou a acreditar em algum momento, ou ouvir, que o São Paulo, ele tinha muitos caras contundidos, o que é verdade. Mas algum desses caras aí, jornalistas agora, estão te falando que o Crespo tem mais desfalques do que o Zubeldia?
Talvez não no papel, mas o Oscar e o Lucas não estão jogando. O Caleri não voltou e machucou o Rian Francisco. Machucou até o Luca. Luiz Gustavo não voltou. Então, quando eu olho que nós não temos o Mike, da base, lateral direito da base. Nós não temos mais o Igor Vinícius. Nós não temos mais uma porrada de jogadores. Matheus Alves, vendido. Nós não temos uma porrada de jogadores aqui agora. E o Crespo tem sim mais desfalques do que o Zubeldia. É claro que a galera do contra, é óbvio que esses jornalistas oportunistas, alguns youtubers oportunistas, eles vão tentar falar, não, o Crespo tem o Tapia, o Crespo tem o Dineno. Porra, você não vai abraçar essa ideia, eu tô ligado. Mas assim, o Crespo tem mais desfalques do que o Zubeldia. E o time do São Paulo perdeu pro Flamengo lá, de 2-0, o Crespo não tinha nem o Luciano, que tava suspenso. O Ferreirinha hoje, que teve condição, acho que não para 90 minutos, mas teve condição física de começar um jogo, ele já destoou, já detonou de jogar bola. Detonou de jogar bola. Fez um golaço, o Ferreirinha é monstruoso. O Crespo contra o Flamengo, ele não tinha nem isso. E ele perde de 2-0. Fosse o Zubeldia, era 4, 5, 6, 7-0. Ia ser contra o Flamengo um 7-0. Tomou pouco. Então perdemos de 2. Contra o Red Bull, nós íamos perder de novo. Como nós não ganhamos do Velo Clube em casa, da Inter de Limeira, tomamos virada da Ponte Preta, tudo em casa. No pior trabalho da história do São Paulo que foi feito pelo Zubeldia, hoje o Crespo, ele empata com o Red Bull fora num gol na sorte ali que o Alan Franco fez contra. Contra o Corinthians, nós não tomamos conhecimento do adversário. Contra o Juventude, só nós jogamos pra frente e fizemos um gol apenas porque eles se retrancaram na zaga. E contra o Fluminense, nós não tomamos conhecimento do adversário. Não tomamos conhecimento. Ganhamos de 3-1 e podia ter sido 5 brincando. A virada que o São Paulo deu foi estratosférica. É difícil calcular isso. Vamos tentar calcular. Quer fazer um cálculo? Não é calculadora não, vamos fazer um cálculo. Quanto custa você perder Bobadilha hoje? Quanto custa você perder o Bobadilha hoje? Me fala aí. Um cara que nós compramos e que estava no limbo, escanteado, jogado no lixo no time de São Paulo. Quanto custa o Luciano, que estava jogado no lixo, como meia? Todos nós criticando, 99% de nós aqui criticando o Luciano no time de São Paulo. Porque era um meia improdutivo. Olha a maravilha que esse cara é no ataque. Hoje ele deu uma assistência por Arboleda, que nem dá pra lembrar, né? Mas ele é tão importante, tão monstruoso, tão magnificamente monstruoso no time do São Paulo, que ele deu outra assistência hoje por Arboleda. Não tem limite o Luciano no ataque. Tá sem limite, tá voando baixo. Quanto que ia custar se nós perdêssemos o Luciano? Porque era esse o papo no final do ano, você lembra? O papo era, Luciano vai ficar no São Paulo pro ano que vem? Não sei. Era a resposta nua e crua dele. Lembra disso aí? Bobadilha descartado, Marcos Antônio jogava porque tava todo mundo machucado, virou banco assim que voltaram Alice e Pablo Maia, e o Marcos Antônio hoje, aliás, eu já falo do Marcos Antônio, eu vou pegar o Crespo de volta ali daqui a pouquinho. Então nós temos aí muitos caras que melhoraram significativamente. E um deles é o Wendel. O Wendel hoje foi banco, não merecia. O Crespo explicou na coletiva que ele viu o Wendel jogar 2 jogos e ele optou por poupar hoje. Mas o Wendel já está se firmando como titular de São Paulo. É outra retomada, é outra recuperação de um jogador. Tô trazendo o Hernan Crespo de volta aqui. O Hernan Crespo, ele fez do Marcos Antônio um jogador que raramente nós vimos. Raramente. Nós vimos o Wagner, que driblava muito mais. Era mais jogador, lógico, mas outra época também. O Marcos Antônio é um jogadorzinho normal quando chega no São Paulo, medroso de tudo. E agora, com o técnico Hernan Crespo, ele não é normal. Ele joga mais do que todo mundo, em qualquer time. Botafogo, tô assistindo, tô acompanhando o Brasileirão. Eu estou acompanhando o Brasileirão. Eu vi Palmeiras, eu vi Botafogo com o Corinthians, não vi o Santos porque passou Corinthians e Botafogo. Eu tô assistindo, tô vendo todos os jogos do Flamengo, tô vendo o Red Bull, tudo. Não tem jogador nesse Brasil igual o Marcos Antônio hoje. Não tem. Bobadilha tava na lista de dispensa, de não utilizável, de joga fora. E o Marcos Antônio era um jogadorzinho quadrado, normal, de tudo. Hoje,
não me espantaria, não sei você, não me espantaria se o Marcos Antônio recebesse proposta agora em agosto. Começa agosto, em 3, 4 dias agora começa agosto. A janela a janela não fechou ainda. Não me espantaria em nada, absolutamente nada, se o Marcos Antônio recebesse uma proposta para ir embora do São Paulo agora e o São Paulo vendesse a preço de nada. É a diretoria do São Paulo que você não pode confiar. O Marcos Antônio hoje não é normal, ele é acima de qualquer um. Acima da média. Bobadilha hoje não é normal, é acima da média. Luciano não é normal, é acima da média. Mas o Luciano, ele tem o fator da idade mais avançada. O Wendel, o Luciano, Lucas Moura, esses caras não vão ser vendidos. Independente da bola que jogue. Agora, Marcos Antônio e Bobadilha, estou preocupado. Estou preocupado que podem ir embora do nada. Lembra do Caio Paulista? Lembra como o Caio Paulista foi embora do São Paulo? Era nosso, era só pagar, não pagou, vazou. Lembra como o Hernanes foi embora do São Paulo em 2017? Era nosso, tal. A China descobriu uma cláusula lá, pediu de volta. Então, assim, eu não boto fé que o Marcos Antônio vai ficar no São Paulo até o fim do ano, porque a bola que ele tá jogando é futebol europeu. É bola para jogar em qualquer clube do futebol europeu do mundo. Real Madrid, Barcelona, qualquer clube. O cara deu outra assistência hoje. E aí, Marcos Antônio? Você não tem limite não, patrão? Deu assistência pro Luciano contra o Juventude, assistência pro Ferreirinha agora contra o Fluminense. Que é isso? Que é isso? Ah, Maria. Tá muito lindo de se ver. O time que estava jogando as traças, hoje, ele tem 12 pontos a menos do que o Cruzeiro, que é líder. 12 pontos a menos que o Cruzeiro, que é líder. Dá pra ir buscar a liderança? Não sei, mas já estamos disputando pré-Libertadores e estamos nela, inclusive. É uma virada de chave significativa e maravilhosa de um time que entrou no eixo e hoje é só love, não é verdade? A melhor coisa do mundo aconteceu ou não? Sim. Foi trazer o Crespo, resgatar futebol e, principalmente, resgatar a confiança dos jogadores e também do torcedor são paulino, que agora vai com tudo para ganhar essa Copa do Brasil e também essa Libertadores. Você bota uma fé em mim agora? Não. Que o time do São Paulo é top, é uma seleção, como eu sempre disse, é outro patamar, como eu sempre disse. Montamos uma máquina, sim, como eu sempre disse. Voltando o Lucas Ferreira. Não, voltando o Rian Francisco, voltando o Oscar, voltando o Caleri, voltando o Lucas Moura, voltando o Luiz Gustavo, Pablo Maia e Alisson recuperando forma física. Como é que você monta o São Paulo? Fala pra mim aí. Você não monta. Você não monta. Sabe por quê? Porque no time não cabe em 15, 16, só cabe 11. Você não monta o time do São Paulo, que é uma máquina. É um elenco calibrado, é um elenco top, e só não dá pra buscar esse título brasileiro agora, porque o São Paulo fez o favor de não trazer o Crespo no começo do ano e manter o Pesadelo como técnico lá, que foi o pior técnico da história do nosso clube. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!